Você está ligado com o canal da Academia Bíblica Bereia, turma das quintas-feiras, curso básico em teologia. Hoje é a segunda aula da matéria de escatologia bíblica. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Repito, esta é a segunda aula da matéria de escatologia bíblica, curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 26 de maio de 2022. Nossos sinceros agradecimentos aos irmãos, né, que muito nos se esforçaram para estar aqui. Eu sei que não é, para alguns de vocês, não é fácil, é um tremendo desafio, né, estar Tá aqui, eu bom. entendo, Obrigada, né? pai. Agradecemos a nossa irmã missionária Fernanda, a irmã Maria das Neves, a irmã Juliana, irmão Kleber, Wince, que está entrando, por enquanto ele está no invisível, mas vai entrar daqui a pouquinho, e também a irmã Camila, que está ali no seu trabalho ainda. Muito obrigado, Deus abençoe e recompense, né, o esforço que cada um de vocês tem tido, né? Lamentamos que, ultimamente, esta classe está, infelizmente, com um número um pouquinho reduzido, em comparação a 2 meses atrás, tínhamos um bom número, mas, de repente, né, as circunstâncias da vida não têm permitido alguns irmãos estarem aqui constantes e firmes, mas oramos que a classe da quinta-feira seja uma classe um pouco mais firme, né? Nós chegamos a ter um tempo aqui quase 40 alunos, isso alguns meses atrás, mas infelizmente essas coisas acontecem, né? Pedimos que os irmãos estejam orando, não é, pela nossa escola. Isso também está acontecendo com algumas outras classes, mas, por estranho que pareça, a mais afetada hoje está sendo a turma das quintas-feiras, né? Não é um desabafo, mas para vocês estarem orando, é porque tem coisas que não estão no nosso controle, né? Estão no controle completo e absoluto do Senhor nosso Deus, né? Eu creio que eu já fiz um pedido a vocês, vou só reforçar, mas não tome isso como uma obrigação e muito menos uma carga, tá? Se vocês se sentirem à vontade em recomendar a nossa escola online para irmãos que vocês conhecem, que possam assumir o compromisso de estarem estudando, fiquem bem à vontade, possam fazer essa recomendação. Eu sei que nem todos, né, podem assumir esse compromisso, ainda que seja uma vez por semana, tá? Mas se você se sentir à vontade, conhecer um irmão, uma irmã que quer estudar a palavra de Deus online, no conforto de sua casa, uma vez por semana, fique aí na liberdade de fazer uma indicação, né? E é uma forma também de você divulgar a nossa escola e ajudar-nos a crescer um pouquinho, né? Porque, repito, a nossa turma da quinta-feira está sofrendo uma sensível queda, mas estamos aí confiando que Deus estará provendo, né, novos alunos e protegendo, né, e abençoando essa escola que é parte da sua obra. Queremos também agradecer a você que já fez o pagamento da sua mensalidade do atual mês de maio. Muito obrigado. Deus recompense poderosamente a você pela sua fidelidade e pontualidade. E os que ainda não fizeram o pagamento da mensalidade deste mês de maio, lembre-se, você tem até o dia 30 de maio próximo para assim fazê-lo. Perfeito. Obrigado, Ince, pela comunicação. Quando estiver livre, tranquilo para aparecer, fique à vontade, tá bom? Obrigado. Está entrando Alan e Isabelle hoje por força maior, por motivo de força maior, eles também, infelizmente, não poderão ter o vídeo aberto. Nós entendemos, né, que se esforçam muito, e alguns ainda estão trabalhando, outros estão com outras atividades de grande urgência e fica complicado estar com o vídeo aberto. Vamos então na nossa página de número 19. Página de número 19. Deixa eu perguntar a vocês. Eu mandei um e-mail na parte de hoje da tarde. Mandei um e-mail. Não sei se todos receberam, porque quando a gente manda e-mail em grupo, há uma tendência de uns receberem e outros não, tá? Esse e-mail contém 19 fotos
ou 19 slides, os mesmos que eu postei no grupo. Quem deu uma olhadinha hoje no grupo? Lá no grupo. Eu postei 19 fotos que fazem parte de 19 slides da nossa matéria de escatologia e eu mandei os mesmos, iguaizinhos aos e-mails de vocês. Quem conseguiu ver lá no e-mail? Alguém conseguiu ver lá no e-mail? Irmã Fernanda recebeu, perfeito. Irmã Maria das Neves, não deu ainda uma olhadinha no seu e-mail? Ok, depois dê uma olhadinha no seu e-mail, se chegou, me avise. Se não chegou, também me avise de qualquer maneira se recebeu ou não. Repito, quando a gente manda um e-mail em grupo, há uma tendência de alguns receberem e outros não. Perfeito, maravilha. Obrigado, irmã Isabelle, maravilha. Tá? Se você não recebeu, me avise, tá bom? Que aí eu faço... recebi, pastor. Maravilha, obrigado. Aí eu faço, quem não recebeu, eu faço o reenvio de forma separada. A minha orientação é que você procure salvar em algum lugar esses slides que vão ser de grande uso, de grande utilidade para você compreender o desenvolvimento dos assuntos, das temáticas desta matéria que é tão complexa que nós estamos estudando. Vamos lá na página 19, foi exatamente onde nós paramos, falando sobre os santos da grande tribulação. E, em outras palavras, vai haver salvação na grande tribulação. Alguns pastores insistem que o Espírito Santo vai ser retirado da terra e, consequentemente, não haveria salvação. É uma grande contradição nos dois sentidos. Primeiro, o Espírito Santo, por ser Deus e por ser onipresente, é um dos atributos da pessoa de Deus, não pode ser retirado da terra. E, do contrário, o Apocalipse, capítulo 7, seria um capítulo mentiroso, porque o capítulo 7, nesse texto que nós vamos ler agora, deixa bem claro que haverá um grande número de salvos, apesar de todas as tragédias e cataclismas que vão se abater sobre a terra no período da tribulação. Chama sua atenção, então, para a leitura desta parte da apostila, que é a reprodução do texto de Apocalipse 7, 13 a 17. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes, quem são eles e de onde vieram? É a pergunta que fez o apóstolo João. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono branco, do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá a fontes das águas, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Esse é o texto de Apocalipse 7, 13 a 17, que deixa claro que vai haver salvação na grande tribulação. Aí nós temos também esses dois textos que implicam em promessas de livramento. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Isaías 26, 3 fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Então, nós observamos duas coisas importantes. Grande tribulação, sim, vai haver salvação, porém apertadíssimo. Segundo, Deus tem promessas de livramento, não somente para nós nos dias de hoje,
mas também para aqueles que forem salvos no período da tribulação, ainda que, repito, vai ser um período pesado, difícil, apertadíssimo, porque o Espírito Santo estará agindo não como agora, no derramamento da sua graça, mas por conta-gotas, ou seja, de forma limitada. Porém, vai haver, obviamente, salvação, mas, como alguns se atrevem a dizer, né, se eu não subir na primeira, me salvo na segunda. Não vai ser assim tão fácil, né, como muitos alegam. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, é uma leitura que envolve todo o capítulo 13, antes mesmo de nós entrarmos nessa próxima parte que fala sobre a besta, né? Então, antes mesmo que nós entremos, vamos então ter uma visão destas duas bestas, e melhor do que nada, esta visão temos que ter fazendo a leitura de todo o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Quantos alguma vez na vida já deram uma olhadinha neste capítulo 13? Alguém já passou por ele? Já deu uma olhadinha? Sim ou não? Alguém já deu? Isto. Talvez alguns de vocês nunca passaram por ele, se não, vamos passar de novo e vamos então procurar entender da melhor maneira. Todo o capítulo 13, vamos proceder à leitura. Diz assim, capítulo 13 de Apocalipse, primeiro versículo. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Somente alguém está querendo entrar aqui, eu não estou conseguindo visualizar. Ok, perfeito. Maravilha. Vou repetir de novo, que eu não estava vendo que estavam 2 irmãs na espera de entrada. E eu pus-me sobre a areia do mar, repetindo, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Versículo 2, Apocalipse, capítulo 13. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Versículo de número 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Do versículo 1 ao versículo 11, se você está observando, é a descrição da primeira besta, a que sai do mar, porque chama a atenção de vocês. Esse capítulo 13 fala de 2 bestas. Por favor, tenham muita atenção. Não é a mesma que é falado em todo o capítulo 13. São 2 totalmente diferentes, embora interligadas entre si, ok? Tem cumplicidade mútua
entre si, mas são diferentes. Vamos ler, então, agora a partir do versículo 11, Apocalipse 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, perdão, faz descer fogo do céu, em presença da besta, dizendo, à vista dos homens, e enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Versículo de número 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também falasse, deixa eu ver aqui, falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Este é um texto difícil de se dar uma correta interpretação. Então, praticamente, nós vamos dedicar a aula de hoje para falar destas 2 bestas, tá? Uma delas é chamada de anticristo e a outra é chamada de falso profeta, tá? Nós vamos trabalhar hoje só falando nesta temática. Primeira coisa importante a deixar claro, esses 2 personagens vão dominar o período conhecido como a tribulação. Se você quiser anotar, eu creio que eu já falei alguma coisa, né, no módulo de número 1, já estamos no módulo de número 2, a maioria dos teólogos entram num consenso. Qual consenso? O período de 7 anos que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, ele é chamado de atribulação, todo o período de 7 anos. Pelo menos a maioria, né, dos estudiosos da matéria de escatologia enfatizam que o período de 7 anos completo terá o nome, ou tem o nome, de atribulação. Mas o último período de 3 anos e meio, ele é chamado de a grande tribulação. Haja visto que, de maneira popular, ou seja, o povão em si, tem aprendido como a grande tribulação todo o período de 7 anos, mas não é correto, né, você dizer que a grande tribulação domina todo o período de 7 anos. Não. A grande tribulação será apenas, ou serão apenas, os últimos 3 anos e meio, que serão os anos de perseguição contra os judeus, de perseguição pesadíssima contra os cristãos. Vai haver, claro, em toda a tribulação, grandes problemas, grandes destruições, mortes, cataclismas, um desastre por excelência vai se abater sobre a terra, mas o último período de 3 anos e meio, este vai ser o mais crítico, o mais terrível, o mais angustiante. Outra coisa importante, eu não sei se alguém já percebeu, já
analisou, já leu, preste muita atenção no que eu vou dizer, em nenhum momento no livro do Apocalipse ou em qualquer outra parte da Bíblia se fala dos períodos divisórios da tribulação como duas partes de 3 anos e meio. Alguém já leu isso na Bíblia? A Bíblia não fala em nenhum momento que as partes da tribulação, né, que seriam, por lógica, já que são 7 anos de extensão, então são duas partes, então, por uma questão lógica e matemática, teriam que ser duas partes iguais de 3 anos e meio. Concorda comigo? Sim ou não? Já que se fala de 7 anos e de duas partes, então quer dizer que cada parte tem uma duração igual ao quê? 3 anos e meio. Concordamos juntos? Estamos juntos com isso? Sim ou não? Isto. Mas não existe nenhum versículo na Bíblia que menciona esta divisão como 3 anos e meio. Alguém já percebeu isso ou não? Não existe. Não existe. Peraí, mas como é que nós identificamos, então, as partes da tribulação? Nós vamos falar de 3 formas que a Bíblia nos mostra as duas partes da tribulação. A primeira delas, 1260 dias. Alguém já leu isso na Bíblia? Que as partes iguais da tribulação terão a duração de 1260 dias. Alguém já leu isso? Sim ou não? Então, anote aí. A Bíblia não menciona de 3 anos e meio, mas menciona, primeiro, 1260 dias. Se você fizer a matemática, aí é matemática, tá? 1260 dias corresponde exatamente a 3 anos e meio ou 42 meses. Oh! Então, o período total da tribulação, total, preste atenção, total, se quiser anotar, para não criar confusão. O período total da tribulação seriam 7 anos ou 84 meses ou 2.520 dias. Oh! Mas quando a Bíblia enfatiza as duas partes em separado da tribulação, a Bíblia menciona ou 1.260 dias ou 42 meses. Ou um tempo e tempos e metade de um tempo. Vou repetir. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o que é isso? É o que o livro do profeta Daniel fala sobre a divisão das partes da tribulação. Alguém já leu isso no livro do profeta Daniel? Um tempo e tempos e metade de um tempo. Alguém já leu isso? Nunca? Nunca leu? Nós vamos ler isso hoje, para você não perder o fio da meada. Gente, essa parte que nós vamos entrar hoje, ela é um pouquinho complexa, porque entra um emaranhado de detalhes, entra matemática em cima, e entra muita alegoria. Isso é normal que cause o quê? Um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de confusão. Por isso eu vou dedicar essa aula hoje, só para deixar tudo muito claro sobre a questão destas duas bestas. Uma se levanta, sai do mar. Preste atenção. A primeira, ela sai do mar. A segunda vai sair da terra. Mas há diferenças? Claro que há diferenças. Nós vamos explicar bem as diferenças que envolvem tanto a uma, tanto a outra. Mas as duas estão o quê? Interligadas, fazendo o mesmo serviço para Satanás. Lá na nossa apostila, já lemos o texto, ok? Mas a gente vai voltar no texto ainda para você observar detalhezinhos que nós não costumamos considerá-los, porque apenas lemos.
Uma coisa é ler e outra coisa é estudar esses detalhes. Vamos lá na apostila. Mateus 24:15 fala: quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação. Faz um highlight nessa frase. Abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Mas aonde está escrito isto na Bíblia? Ou seja, que o profeta Daniel fez alusão a esse evento que ele chama de abominação de desolação. Abra lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Peço, por favor, todos com a Bíblia aberta. Talvez alguns de vocês não podem, como a irmã Camila, Isabelle. O Íncio, eu não sei se tem condições, mas é importantíssimo. Se você não pode abrir a Bíblia, depois volte a rever a aula, assistindo o vídeo com a Bíblia aberta, porque se não tiver a Bíblia aberta, vai dar dificuldade. Wince, maravilha, Wince. Continua, deixa Deus te usar, Wince. Wince, hoje é quinta-feira, Wince. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Desculpa, demora. Hoje é quinta-feira, Wince. Ontem foi quarta. Consegui, pastor. Amém. Graças a Deus. Não, nós estamos aqui falando, né, que o Wince trocou os dias. Eu também sou assim, irmãos. É tanta coisa que eu tenho para fazer que às vezes eu troco a terça pela segunda, a quinta pela terça, a sexta pela segunda, mas é assim mesmo, né? No meu caso é mais idade, né? O Wince é mais trabalho. Irmã Cássia, Jesus é bom, o diabo não presta, e por isso que trouxe a senhora. Graças a Deus. A irmã Cássia não veio na semana passada, deixou um rombo, né, aqui na telinha, mas hoje ela apareceu sorridente. Graças a Deus. Vamos lá. Daniel, capítulo 9. Isso aqui é difícil, gente. Eu vou ajudar vocês a entenderem isso aqui, como diz o meu filho, isso aqui é uma rosca, super complexo, mas vocês vão entender de uma vez por todas essa situação que envolve a besta primeira e a besta 2, né, o anticristo e o falso profeta. Daniel, capítulo 9, verso 24. Preste bastante atenção. Nós vamos ocupar uma outra aula, que não será a de hoje, um pouquinho mais adiante, que nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Quem já ouviu falar, alguém pregar, ensinar sobre as 70 semanas de Daniel? Alguém já ouviu falar, já ouviu ensinar, pregar sobre esse assunto? Não? Então, só irmã Cássia, então vai ser novidade aqui para todo mundo. Anote aí em algum lugarzinho da apostila, embora a gente vai lá na frente bater bastante na tecla sobre esse assunto. Daniel, capítulo 9, verso 24 ao 27, fala de um conjunto de profecias totalmente voltadas para a nação de Israel, com ligação direta ao anticristo. Repito, Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27, ali nós estudaremos, né, mais adiante, mas ali apresenta um conjunto de várias profecias, todas voltadas para a nação de Israel, com conexão direta com a pessoa do anticristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, este conjunto de profecias voltadas para a nação de Israel e ligadas ao anticristo, elas são chamadas de 70 semanas. Número 2, tem esse nome de 70 semanas porque são semanas proféticas. Preste atenção. Quanto tempo se envolve um período de uma semana? Vamos lá. Se alguém aqui pode me responder essa pergunta, abra o áudio. Um período de uma semana envolve quanto tempo?
7 dias na semana? 7 dias, tá? Um período normal de uma semana envolve 7 dias. Está anotado? Eu creio que todo mundo tem isso em mente. Mas nas semanas proféticas não funcionam assim. Que aqui estamos falando de 70 semanas proféticas. Então, anote aí. Uma semana profética neste calendário corresponde a 7 anos. Uma semana profética neste calendário corresponde a 7 anos. Se estamos falando de 70 semanas proféticas, aí é matemática, tá? Quanto tempo envolveriam 70 semanas? Estão me acompanhando? Uma semana profética, 7 anos. Uma semana profética, 7 anos. E o tema envolve 70 semanas. Então, seriam quantos anos ao total? 490? 490 anos. Anote aí. Se são 70 semanas proféticas, e para cada semana corresponde a 7 anos, obviamente, 70 semanas terá como um total 490 anos. Preste atenção. Então, Daniel 9, 24 a 27 nos traz um panorama de várias profecias voltadas para a nação de Israel, com conexão direta com o anticristo, e elas teriam e terão que se cumprir num lapso de tempo de 490 anos. Agora, preste atenção, não há necessidade que esses 490 anos sejam diretos ou cumpridos de forma linear. O que quero dizer cumprimento linear? Direto, de uma vez só. Não. Interessante que esses 490 anos proféticos foram divididos em 3 partes de cumprimento. É o que eu vou ler agora e me acompanhe para você ver que isso aqui é realmente difícil, mas é uma matemática tremenda que Deus estabeleceu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui o povo está se referindo a quem? A nação de Israel, aos judeus. E sobre a tua santa cidade. Quem é a santa cidade? Jerusalém. Anote aí, vai anotando. Isso aqui é complexo. Se você não anotar esses pequenos detalhes, para você entender o final da história vai ser bem difícil, tá bom? Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o teu povo? A nação de Israel. E sobre a tua santa cidade. Quem é a santa cidade? Jerusalém. Para fazer o quê? Primeiro, extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. 5, selar a visão e a profecia. 6, e ungir o santo dos santos. Então, são 6 finalidades, 6 funções que vão envolver todo esse quadro profético que vai se estender por 490 anos. Agora, olha a maneira como Deus usa Daniel para dividir as partes do cumprimento profético. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. O que isso quer dizer? Lembre-se que os babilônios destruíram Jerusalém em 586 a.C. Nabucodonosor invade Jerusalém, arrebenta com Jerusalém, queima, destroça o templo e leva muita gente cativo para a Babilônia. Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? Que os babilônios invadiram Judá, invadiram Jerusalém, destruíram o templo e levaram um grande grupo de judeus exilados para a Babilônia. Quem já leu isso, por favor? Quem já leu? Maravilha, isso é importante.
Segundo as profecias de Ezequiel e Jeremias, o cativeiro teria um tempo de duração. Alguém se lembra quanto tempo profeticamente duraria este cativeiro de Judá na Babilônia? Alguém se lembra? Pode abrir o áudio e me responder, se você se lembra, caso você tenha lido. Se você não leu, claro, não vai se lembrar. Quanto tempo? 70. 70 anos. Anote aí, o número 70 na Bíblia tem um significado interessante, né? 70 anos, 70 semanas, isso não é coincidência, não. A gente vai explicar lá na frente. Então, o cativeiro de Judá na Babilônia duraria 70 anos. Perfeito. 70 anos depois, termina o cativeiro judaico na Babilônia, porque os medo-persas invadem a Babilônia. Então, Nabucodonosor cai, o Império Babilônico cai, e os judeus são libertos pelos medos e pelos persas. Então, eles passam a ter liberdade de movimento, liberdade de locomoção. Mas até aí chega-se o ano 445 a.C. Aí você cai lá no livro de Neemias. Alguém já leu alguma vez o livro de Neemias? Alguém já passou por ele? Neemias, quem já leu? Quem já passou por Neemias? Perfeito. Se você passou pelo livro de Neemias e se você lembra um pouquinho do que fala o livro, você vai se lembrar que Neemias, em um determinado momento, estava na presença do rei persa. E o rei persa da época olha para Neemias e Neemias está triste. Alguém se lembra quem era esse rei? O livro de Neemias começa com um diálogo. Tá? Se você passou pelo livro, se lembra dos detalhezinhos. Tá? E no início, bem no capítulo 1, capítulo 2 de Neemias, está o rei da Pérsia, o rei daquela época, ok? Conversando com Neemias. E o rei pergunta que Neemias estava com um comportamento estranho. Quem se lembra como foi mais ou menos essa conversa? Vamos lá. Eu estou puxando um pouquinho a memória de vocês. Se você puder abrir o áudio e me responder em poucas palavras. Não fica com medo de participar, não, porque é importante você relembrar aquilo que você já leu um pouquinho. Vamos lá. Pastor, Sim. Neemias foi servir ao rei, né? Perfeito. E aí, ao ver o semblante dele, o rei questionou porque ele estava triste. Exatamente. E aí? Aí ele mencionou que estava passando com o seu povo, e ali ele pediu ao rei permissão para ir ajudar o seu povo. Aí o rei escreveu uma carta e lhe deu a permissão para tudo que ele necessitava até chegar na cidade ali onde o seu povo precisava de ajuda, e aí ele ajudou o povo a reconstruir as muralhas. Maravilha, Marielle. Se você fica quietinho, você tem muito a perder. Se você abre a boca, você tem muito a ganhar. Só essa participação da irmã Marielle já rendeu para ela 75 pontos, entendeu? Ela pode capotar com o carro dela e quando chegar lá no final, ela vai se estranhar. O que é isso? Eu ganhei 100 no final de tudo por causa dessa participação. Parabéns, irmã Arielle. 75 para a senhora, né? Não quer dizer que você tem que capotar o seu carro lá na frente, não. Mas se capotar acidentalmente, por alguma razão que a sua nota fique baixa, ela já tem um bônus. Já tem 75 pontos. Vamos lá, então, recapitular o que a irmã Arielle falou. Quando você abre o livro de Neemias, você vai ver um diálogo entre o rei persa daquela época. Alguém se lembra o nome do rei? Que não seja a irmã Arielle. A irmã Arielle já deu a participação dela. Mas alguém se lembra do nome do rei? Que teve aquela conversa com Neemias? Artaxerxes, alguma coisa assim, pastor. Artaxerxes. Enrola um pouco a língua, né, irmã Isabelle? Mas não fala mistério agora, não. É Artaxerxes. Agora, interessante que a Bíblia fala de dois Artaxerxes. Cuidado para nós não confundirmos. Esse é um grande probleminha que a maioria de nós temos quando lemos as narrativas bíblicas,
porque a Bíblia não pretende ser um livro de história geral, mas ele revela, ele confirma a história geral. Então, este rei que lemos no livro de Neemias, que travou esse diálogo com Neemias, foi o rei Artaxerxes II. Segundo, nunca esqueça disso, tá? Agora, aquele rei da história de Esther também foi Artaxerxes, só que o primeiro. Então, dois Artaxerxes. Artaxerxes I, que chamava-se a Bíblia de Assuero. A Bíblia o chama de Assuero. Alguém se lembra? Alguém se lembra? Assuero. Isso. Você se identifica mais com Assuero, mas a história geral o chama de Artaxerxes I. E o Artaxerxes II é o que liberou, deu a Neemias carta branca para ele ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Isso acontece em março de 445 a.C. Porque eu estou batendo tanto nessa tecla, porque aí começa a se cumprir a profecia de Daniel. Daniel larga essa profecia aqui 200 anos antes. O quê? 200 anos antes. Que coisa interessante. E aí se cumpre de uma forma tremenda, de uma maneira maravilhosa. Vamos lá. E sabe, entende? Desde a saída para restaurar e edificar Jerusalém, então foi março 445, até o Messias. Que Messias é esse? Jesus Cristo, o príncipe. Agora, preste atenção aqui no verso 25. O profeta aqui dá 2 unidades de tempo. 7 semanas e 62 semanas. Quer dizer, 7 mais 62. Então, 69 semanas. Vamos lá, matemática. Se 70 semanas, escute bem, se 70 semanas correspondem a 490 anos, me acompanhe, por favor. 7 mais 62 totalizam 69. Sim ou não? 7 mais 62 correspondem a 69. Sim ou não, gente? Ou eu estou tão ruim de matemática assim? Estou vendo pouca gente levantando o dedinho. Tá difícil, gente. Vamos lá. 7 mais 62 dá 69 ou não dá? Me ajuda, gente. Eu não sou tão bom assim em matemática, não. Eu estou falando com gente aqui expert em matemática. Ok. Me acompanhe de novo. Se 70 semanas equivalem a 490 anos, 69 semanas proféticas equivalem a quantos anos? Vamos lá, os bons em matemática. 483. Irmã Fernanda não perdoou. Ela não perdoou, gente. Ela arrebentou. 480. Não é tão difícil, não, gente. Tem que, 483. Ok. Me acompanhe. Se aqui está falando de 7 mais 62, um total de 69, então aqui está falando de um grupo de profecias que vão acontecer num lapso de 483 anos. Mas as 70 semanas, escute bem, não são 490 anos, então está faltando o quê? Para fechar. Já que estamos aqui no verso 25 falando de 7, mais 62 semanas, que é um total de 69, que resulta em 483 anos. Então, estão faltando quanto para fechar o ciclo de 490? 7 anos. Anote aí. Esse ciclo de 7 que está faltando para fechar vai se cumprir exatamente quando? Alguém suspeita? Tribulação. Tribulação. Wissi, te dou 75. Olha, o Wissi tá... Valeu a pena ontem o Wissi ter se equivocado, porque chegou hoje cantando pneu. 75 Wissi. Tribulação. Então, essa semana que está faltando para fechar... Quantos estão me entendendo, gente? Nós estamos trabalhando com matemática. Alguém está me entendendo? Ou alguém está perdido na poeira? Se você está me entendendo, dá um sinal de vida. Estou entendendo. Se você está perdido na poeira, faz assim, ó. Estou perdido na poeira. Está lá. Irmã Maria das Neves está perdida na poeira. Então, vamos trazer a irmã Maria das Neves para a luz. Ela não pode ficar na poeira. Gente, aqui ninguém pode ficar na poeira. Misericórdia.
Nem que eu tenha que fazer 2 aulas para você entender isso. Vamos lá, recapitulando tudo. Vamos voltar à fita. 70 semanas de Daniel. São quantas em anos? São 70 semanas proféticas. E em quantos anos seriam o cumprimento desse conjunto de profecias? Vamos lá. 490. 490 anos. Está entendendo, gente? 70 semanas envolvem 490 Não vem aqui. 490 anos. Não. Alguém abriu o áudio, pode, por gentileza, ver. Babá, não pode. Ok, o áudio está aberto, vou fechar. Mantenha, por gentileza, o áudio. Somente quando você participar, você abre e volta a fechar. Não se esqueça que qualquer sonzinho que sai aqui atrás dá uma pequena zebrinha. Ok. Perfeito. O verso 25 dá uma chave importante para você entender o tempo que é dividido o cumprimento. Fala de 7 semanas e um outro tempo de 62 semanas, envolvendo o quê? 7 mais 62, 69. 69 semanas envolvem o quê? 483 anos. Isso quer dizer que desde o momento que fosse emitida a permissão do rei Artaxerxes para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, até a saída ou a retirada, está aqui, ó, até o Messias, o príncipe, 77 semanas e 62 semanas. As ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha o verso 26, me acompanha aqui no verso 26. E depois das 62 semanas, e depois das 62 semanas, ou seja, 7 semanas, 49 anos se levaria para reconstruir, olha que coisa louca, os muros e o templo de Jerusalém. Isso foi exatamente no ano 516 antes de Cristo. No ano 516 antes de Cristo, o templo de Jerusalém e os muros acabam de ser reconstruídos. Mas depois avançam-se o quê? Dali, no momento, preste atenção, no momento que o templo e os muros de Jerusalém terminam a sua reconstrução sob os auspícios de Zorobabel, ainda avançam mais 434 anos, que é o que diz aqui. E depois de 62 semanas, ou seja, 434 anos, será tirado o Messias. Isso aqui é matemática, tá? Então, 7 semanas, o tempo que o templo e as muralhas de Jerusalém seriam reconstruídas. Mais 62 semanas do templo até a morte do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece no ano 29 depois de Cristo. Quando a gente estudar esse assunto a fundo, tá? Só estou dando uma palhinha. Vou mostrar os gráficos, aí vocês vão entender melhor. Eu vou postar também os gráficos para vocês, para ninguém vai ficar perdido. Eu sei que hoje, nesse comecinho, está dando um pequeno nozinho, mas isso aqui é importante, essa palhinha, para você entender a relação das 70 semanas de Daniel com as 2 bestas que temos que trabalhar com elas. Perfeito. Então, Jesus ele é crucificado 434 anos depois da reconstrução dos muros de Jerusalém. Está aqui, ó. Que há de vir, aí vem, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Essa parte aqui se refere à destruição de Jerusalém de novo, só não agora pelos babilônios.
senão pelos romanos. Por isso que esse texto é difícil, porque ele trabalha com dois fatos históricos separados. Então, essa última partezinha, tá, do versículo 26 está falando dos romanos, quando entram em Jerusalém, de novo, arrebentam, arrasam com a cidade e derrubam de novo o novo templo de Jerusalém. Aí entra o verso 27, já é um outro período de tempo, já no futuro. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem é esse ele? É o anticristo. Meu Deus! Então o negócio é sério. E na metade da semana, faça aqui um highlight, e na metade da semana, que semana é essa? No meio dos 7 anos, que seria a segunda parte dos 3 anos e meio, na chamada Grande Tribulação. Fará cessar o sacrifício da oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Em outras palavras, o anticristo, no início da tribulação, vai permitir com que os judeus, não é, façam um acordo de paz com os árabes. Aí o templo judaico será reconstruído ao lado do Domo da Rocha, ou da Mesquita de Omar, que é uma cúpula dourada, um templo dourado dos muçulmanos ali em Jerusalém. Não sei se vocês estão acompanhando na mídia, eu acredito que não. Agora vocês vão ficar bem surpresos com o que eu vou lhe dizer. Quem de vocês aqui acompanharam há uma semana atrás um grande, enorme eclipse da Lua? Alguém aqui pôde acompanhar? Pôde? Quem pôde acompanhar, amém. Quem não pôde, vai lá no YouTube, coloca eclipse da Lua, maio 2022. Foi um dos maiores, uma lua de sangue, assustou muita gente. 70% do planeta Terra pôde acompanhar este eclipse. Não sei se eu falei. Se eu falei, não é demais que repitamos. Todos os fenômenos astronômicos que envolvem o Sol, anote aí, envolvem é Deus falando às nações. Todos os fenômenos astronômicos, como eclipse do Sol, explosões solares, envolvem a Deus falando com as nações. Por outro lado, todos os fenômenos astronômicos envolvendo a Lua é Deus falando com a nação de Israel. Anote aí. Ou você adota aqui dentro ou anota em algum lugar. Eu não tenho a capacidade tão boa como de alguns de vocês de anotar aqui, né? Porque 62 anos o meu chip, o meu hard drive já está queimado, já está quase queimando, falta pouquinho para queimar. Depois que queimar, eu vou ter que ir à Lowell e pedir do INSS emprestado 1%, que o dele está novinho, dele está limpo, entendeu? Ou, de repente, do irmão Kleber, que está mais limpo ainda, entendeu? Eu vou pegar um pouco do hard drive de cada um de vocês e colocar aqui, porque esse aqui já está quase... Falta pouquinho para queimar, entendeu? Se a gente, de repente, aí não tiver uma aula na quinta-feira, eu vou justificar. Olha, por motivo de que o meu hard drive queimou, a aula de quinta está cancelada, né? Que eu vou correr atrás de um novo. Aí você pode ter certeza que eu vou a Massachusetts, pego um pouquinho do INSS, né? Claro, eu vou pedir permissão à irmã Vanessa, a esposa dele, e a esposa do irmão Cléber, e aí só vou me emprestar para eu conseguir continuar a dar aula, porque minha memória não está tão boa assim como vocês pensam, não, gente. Porque isso, pastor, só... Não, isso aqui eu já está... Vai queimar a qualquer momento, mas Deus é bom. Deus está me dando sobrevida. Mas vamos lá. Vamos entender isso aqui. Se você se lembra desse eclipse, poucos dias depois, preste atenção, começou a ter um tumulto enorme ali em Jerusalém. Não sei se vocês estão sabendo. A mídia não está falando muito sobre este acontecimento, mas está tendo até hoje
um tumulto violentíssimo ali na cidade de Jerusalém. Quem está acompanhando esse tumulto? Não é possível. A mídia está falando muito pouco, mas do pouco que está falando, está tendo uma certa repercussão. Inclusive, por alguma razão, não se está se falando muito desse assunto como um medo que isso venha a criar uma comoção, um abalo a nível internacional. Mas os Estados Unidos já estão em alerta, a União Europeia já estão em alerta, está havendo um tumulto enorme ali em Jerusalém. Quem está sabendo disso? O que está acontecendo lá? Vamos lá, se vocês se lembram. Pode abrir o áudio e dizer que tumulto é esse que está acontecendo. Foi logo em seguida, 2 dias depois do final do eclipse, está tendo um tumulto enorme ali em Jerusalém. É com os árabes? Sim, mas está vendo uma coisa bem grave, gravíssima. Gravíssima, gravíssima. A respeito da construção, né, no local onde vai ser construído? Isto. A polícia israelense que vigia o monte do templo está entrando em confronto com os árabes. Já tem mais de 100 mortos. Ninguém está sabendo disso, gente? Pelo amor do Pai. Vão lá nas notícias, tem mais de 100 pessoas mortas. Está feio o negócio. Está pegando fogo ali em Jerusalém. Tanto que algumas caravanas de turismo foram recomendadas a recuarem, a se retirarem de Jerusalém, devido a essa situação. Mas isso não é coincidência, eu estou dando esse toque para você entender. Isso veio 2 dias depois do eclipse. Então, sempre quando ocorre o eclipse na Lua, é batata, não tem como errar. Vai ocorrer uma situação que vai agitar Israel e principalmente a cidade de Jerusalém. Fica ligado, gente, isso aqui não é misticismo, não é história da carochinha, são fatos bíblicos. Todas as vezes que suceder um problema, ou seja, um fenômeno astronômico que afete a Lua, é coisa de poucos dias. Israel vai ser afetado de alguma forma. Jerusalém, a faixa de Gaza, Cisjordânia, a situação está gravíssima e a tendência é piorar. Por isso, e por estranho que pareça, a mídia não tem interesse em ventilar esta notícia, porque isso pode agravar muito mais ainda o cenário político internacional. O foco hoje internacional está sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, que vai tomar uma virada, anote aí, uma virada assustadora nos próximos dias. Eu vou falar um pouquinho disto na próxima aula, mas hoje eu quero me ocupar falando sobre a besta, ok? Então vamos fechar pelo menos a questão das 70 semanas. As 70 semanas de Daniel, elas envolvem profecias, com um cumprimento de 490 anos sobre a nação de Israel, ligadas ao anticristo. E o anticristo, na visão do livro do Apocalipse, não é a primeira besta. Detalhe interessante, falando sobre a abominação da desolação, que está aqui no verso 27 de Daniel, capítulo 9, aprendemos que o anticristo, na metade da semana, como diz o texto, ou seja, na metade da tribulação, vai entrar no templo judaico, que ainda não foi levantado. Presta atenção, é o templo que vai ser levantado a qualquer momento. O templo judaico vai ser profanado. O anticristo vai pegar uma porca e vai sacrificá-la sobre a tampa da Arca da Aliança. Para quem não sabe, a Arca da Aliança já se encontra em Jerusalém. Alguém já sabia disso? Alguém já sabia disso? Não? A Arca da Aliança já está em Jerusalém. Está em um lugar secreto. Por quê? Porque quando o templo for levantado, ela vai ser revelada. Mas já temos informações seguríssimas, não é fake news, não é história da carochinha, a Arca da Aliança já está em um local secreto, guardado pelos judeus messiânicos, tá? E ela só será revelada ao público na inauguração do terceiro templo. Já está tudo pronto, tudo pronto. Pastor, então o arrebatamento está bem na porta, bem na porta. Quanto tempo exatamente, não temos ideia,
do que vai levar. Se vai levar ainda semanas, meses ou até mesmo alguns anos. Mas nós estamos no fechamento, no finalzinho de tudo. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos não estão se apercebendo nisso. Não estão, irmão. Vamos ser bem realistas. 80% da igreja na face da terra não está se dando conta disso. 80%. Eu falo isso com profunda tristeza, com profunda angústia, né? E está se cumprindo exatamente o que Jesus falou. Quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé nela? Não. Lucas 18:8. Ou seja, praticamente uma boa parte da igreja vai estar desapercebida. Está se cumprindo perfeitamente a parábola das 10 virgens, né? Que chegou no momento que as virgens tolas e as prudentes dormiram. A diferença é que quando chega a meia-noite, eis que chegou a meia-noite, se ouviu a voz do noivo. Aí se despertaram as virgens, as tolas e as prudentes. E o que fez o diferencial entre elas, não é? O azeite e a reserva de azeite, entende? E este azeite é o símbolo do Espírito Santo. Esta reserva é o símbolo da fé, é o símbolo da vida de oração, da vida de estudo com a palavra, despertamento pelas Escrituras. Então, só a igreja com a reserva, não basta ter o azeite. Alô? Estão me entendendo? Não basta ter o azeite, tem que ter a reserva. E esse é o problema. Quantos de nós, incluindo a mim, temos esta reserva? Esse vai ser o problema. Entendeu? O importante não é só ter a lâmpada acesa, tem que ter a lâmpada acesa e a reserva. O que é a reserva de azeite? Vida de fé, vida de comunhão, vida de vigilância, vida de consagração, vida de despertamento no estudo da Escritura Sagrada. Aí você vai se perguntar quantos cristãos hoje estão com essa reserva de azeite? Poucos. Infelizmente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que eu e você estejamos no meio desse grupo, que possamos ter essa reserva de azeite, que possamos estar bem ligados, bem despertos, bem sintonizados, não assim, meio paranoicos. Não se trata de ser paranoico, irmão, entenda bem, não se trata de ser paranoico ou paranoica, mas se trata de estar definitivamente conectado com as Escrituras Sagradas e com o momento que estamos vivendo, que é crítico. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu não estou aqui aterrorizando a ninguém, não estou aterrorizando a ninguém, estou trazendo conscientização. E o que me entristece profundamente, que esta conscientização hoje no planeta, não estou falando aqui entre nós, no planeta, a nível da igreja espalhada no planeta, ela está sendo a mínima possível, infelizmente, mínima. Porque quantos de nós estamos ouvindo que no planeta inteiro está sendo pregado, ensinado sobre esse assunto? Você vai se assustar. É muito pouca gente. São muito poucas as igrejas que estão preocupadas em pregar, em ensinar sobre este assunto. Eu costumo dizer, o arrebatamento da igreja vai ser uma fantástica surpresa, uma tremenda surpresa, uma das mais tristes surpresas para uma enorme, esmagadora maioria dos cristãos espalhar. Pastor, só está sendo cruel. Não, estou sendo bem amável, bem consciente, bem realista. Tudo está sendo preparado de uma maneira tão tremenda, tão precisa, mas quantos estão se apercebendo disso? Pouquíssimos. Vamos então entrar lá na apostila. Pastor, só um minuto, eu tenho uma pergunta. Faça. Referente aos anos, né, que o pastor falou. É óbvio que ninguém sabe a data, né? Mas eu fiz um estudo certa vez com um pastor que estudava sobre a numerologia e a vinda de Cristo. Perfeito. Óbvio que não sei o tempo correto. Mas nesse estudo dos números que a gente fez, aproximadamente dava que do dia de hoje, mais ou menos, a volta seria entre 25 a 30 anos, até
50 anos. Óbvio que não pode se ter um número, né? Mas o pastor acredita nesse cálculo da numerologia para ter uma base mais ou menos certa? Acredito desde que ela seja feita dentro das Escrituras. E qual a sua opinião também do tempo? Eu queria saber o que o pastor acha, na sua Mateus opinião. capítulo 24. Eu não vou colocar a minha opinião, vou colocar a opinião da palavra. Se a irmã ouviu algum pastor colocando a opinião dele, respeita a opinião dele, mas vai entrar em discordância com a Escritura. E temos um detalhe. Muito boa essa abordagem da irmã Isabelle. Vocês vão ouvir dezenas de ministradores, pastores, pregadores, até homens de renome. Eu não sou essa pessoa. Quem sou eu, pequenino e miserável? Eu não sou pessoa que tem nome, muito menos renome. Respeito. E tenho conversado e debatido, entre aspas, no bom sentido, né? Porque todo debate deve ser sadio. Né? A questão do debate não é para confrontar, ofender a ninguém, certo? Mas tem coisas que não podem ser debatidas, e esta é uma questão. Falar sobre a data da vinda de Jesus é um assunto que não pode ser debatido, mas pode ser explanado dentro das Escrituras. Deixa então eu responder a nossa irmã Isabel, que com certeza deve ser também a sua dúvida com respeito a isto. Vamos a Mateus capítulo 24, vamos à espinha dorsal da escatologia. Todo o resumo da escatologia, se você já anotou, ela está no capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus. É o capítulo da Bíblia mais complexo depois do livro do Apocalipse. Depois do livro do Apocalipse, ele é o mais complexo. Se você entende mais de 50% do capítulo 24 de Mateus, você vai entender um pouco melhor a escatologia. Capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus. Anote, por favor, isso aqui é importantíssimo. Não é que eu estou me desviando do assunto, mas foi excelente a abordagem da irmã Isabelle, porque agora vai abrir um leque enorme para nós entendermos algumas coisas. Capítulo 24 de Mateus, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Anote aí como vamos interpretar as palavras de Jesus de maneira bíblica, hermenêutica. Nós vamos estudar uma matéria chamada hermenêutica bíblica. Já vou dar aqui uma palhinha. O que é hermenêutica? Ela é a arte de você interpretar corretamente o texto sagrado pelos contextos. Existem a lei dos 6 contextos, que me ensina o seguinte: nenhum versículo da Bíblia pode e deve ser interpretado sozinho, isolado. Não, tem que ter o apoio de 2 a 3 versículos ou mais, para que possamos fazer afirmações. Vamos lá. Jesus falava muito sobre figuras de linguagem, ele usava muito alegorias, símbolos, comparações. Quem percebeu isso na Bíblia, quando lemos sobre as palavras de Jesus? Jesus usa muito alegorias, símbolos, tipos. Quem já percebeu isso ao ler as palavras de Jesus? Só eu que percebi apenas? Ok, então vocês já perceberam isso. Quando Jesus está falando de parábolas, ele já está falando de o quê? Alegorias. Então, o que Jesus fala aqui no verso 32? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Jesus está falando de uma figueira. É uma figueira literal ou é uma figueira simbólica? Alguém pode responder?
que Jesus está se referindo aqui, nesta parábola da figueira, ela é uma figueira literal, física, ou é uma figura de uma figueira? É o símbolo, uma É um figura. símbolo. E este símbolo aponta para exatamente para que ou para quem? Vamos lá. Alguém tem uma ideia? Para o povo de Deus, para Israel. Para Israel. Anote aí. Então, esta parábola da figueira, a figueira aponta para a nação de Israel. Olha a primeira chave que Jesus está nos dando. Aprendei da parábola da figueira. O que Jesus está querendo dizer? Aprendam sobre algo que está ligado ao povo de Deus, à nação de Israel. Quando os seus ramos se tornam tenros, está falando de quê? Ramos tenros. E depois, brotam folhas. Anote aí, ramos e folhas. Ramo fala de extensão, fala de território. Oh, que interessante! Porque o que qualifica, o que define uma árvore? Ramos e folhas. Concorda comigo? O que define uma árvore? São ramos e folhas. Sim ou não, gente? Vamos pensar juntos? O que define, o que identifica uma árvore? São os seus ramos e a sua folhagem. Sim ou não? Corretíssimo isso? Perfeito. Agora, vamos entender o que Jesus está querendo nos dizer. Primeiro, já descobrimos. Figueira está apontando para a nação de Israel. Ramos está nos ensinando o quê? Tamanho, território, extensão. Aí está falando no aspecto geopolítico da nação de Israel. Está falando de folhas. E brotam as folhas. Folha fala de identidade nacional. Anote aí, gente. Isso aqui é maravilhoso. Então, nós estamos vendo aqui dois símbolos, 3 símbolos. Figueira, nação de Israel. Ramos, tenros. O que quer dizer ramos tenros? Estão ganhando o quê? Maturidade. Ou seja, a nação de Israel está ganhando o quê? Território. Para pensar comigo. Isso aqui é história. Quando os romanos destruíram Jerusalém, em setembro do ano 70, os israelitas, os judeus, foram expulsos da sua terra e espalhados em todo o planeta Terra. A história chama deste evento de diáspora. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Diáspora. Não? Anote aí. Diáspora. Acontecimento que marcou o espalhamento de todos os judeus a partir da destruição do seu templo no ano 70 depois de Cristo. Jesus falou sobre isso, que o templo seria destruído. Quando Jesus esteve diante do templo, disseram 46 anos levou para se levantar esse templo, ou seja, o templo de Zorobabel, 46 a 49 anos. Ok? Mas Jesus está falando de 2 coisas: do templo do corpo dele e da destruição do próprio templo de Jerusalém que ele estava diante. Então, no momento que o templo de Jerusalém é destruído pela segunda vez, agora pelos romanos, este evento na história é chamado de diáspora. Então, os judeus são espalhados por todo o mundo. A partir desta data, anote, setembro do ano 70 depois de Cristo, Israel perde a sua pátria, perde a sua identidade nacional, perde a sua terra. Eles ficam vagando no mundo por 19 séculos. 19 séculos. Em novembro de 1947, na ONU, um brasileiro, chanceler brasileiro, você vai se lembrar dele, Oswaldo Aranha, dá o voto de Minerva e desempata uma decisão histórica. Para quê? Para criar o Estado de Israel. Isso quer dizer que Israel ganharia de volta o seu território físico, geográfico ou político. Isso acontece quando? 14 de maio
de 1948. Atenção, a nação de Israel fez agora 74 anos de existência. Jesus falou bem claro. Igualmente, quando vides todas estas coisas, o quê? Quando a figueira tivesse os seus ramos tenros e brotasse as suas folhas. E isto aconteceu, repito, 14 de maio de 1948. Se cumpre essa profecia. Olha o verso 34, anote aí. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Faz o highlight aí na palavra geração. Geração. Sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisas? A vinda de Jesus. Ok. Mas qual é biblicamente o pontapé cronológico de tempo, de contagem de tempo, para entendermos quando começa e quando termina uma geração? Salmo 90, verso 10. Vamos lá no Salmo 90, verso 10. Salmo 90, versículo de número 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, e que passa rapidamente, e nós voamos. No hebraico, ao invés de estar escrito a palavra duração, escute, está escrita a palavra hebraica que, traduzida pela letra, é a geração da nossa vida. Então foi um problema de Ferreira de Almeida ao traduzir a palavra hebraica Geratot, de geração para duração. Isso é um problema do copista. Então o correto seria geração. Então aqui Jesus está dando uma pista tremenda, quando ele disse, não passará desta geração. Então está se referindo à palavra hebraica que está lá no Salmo 90, 10, que o tempo da geração humana, ou da existência média da vida humana, estaria entre 70 e 80 anos. Então ele usa esse comparativo para mostrar que a geração profética sobre a nação de Israel também estaria a partir do momento que a figueira renascesse, haveria um cumprimento acelerado em várias profecias, num lapso de 70 a 80 anos. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Em outras palavras, o processo profético sobre a nação de Israel, envolvendo a chegada de Cristo para arrebatar a igreja da terra e, em seguida, dar o início à tribulação, estariam dentro desses 70 a 80 anos. Quando exatamente se fecharam os 70 anos? 14 de maio de 2018. Quando essa geração vai fechar? 14 de maio de 2028. Então Jesus vai vir em 2028. Eu não estou afirmando isso. Eu falei isso? Não. Estou dizendo que o ciclo profético que envolve a nação de Israel dentro deste pacote que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, estaria dentro do tempo da geração da figueira, que está ligado com o Salmo 90, 10. Em outras palavras, entre 2018 e 2028 haveria um ciclo de cumprimento profético em altíssima velocidade. Em altíssima velocidade. Jesus pode vir a qualquer momento no meio de 2018 a 2028. Como ele também pode vir depois de 2028. Que isso não impede com que o ciclo profético sobre Israel seja plenamente cumprido. E aí ele disse, não passará desta geração, não passarão desse período de 2018 a 2028, antes que todo esse pacote de profecias de Mateus 24, relacionado à nação de Israel, se cumpra. Então, irmã Isabelle, esse não é um ponto de vista meu. Essa é a matemática que a Escritura nos coloca através de uma ciência chamada hermenêutica, ligada com uma outra
que dentro do judaísmo tradicional ela é chamada de gematria. Qualquer outra interpretação que não esteja dentro desse bojo, dentro desse cenário, é uma especulação meramente humana. Eu aqui não estou apresentando um cálculo matemático meu ou uma especulação minha humana, compreende? Estou colocando aqui o que a escritura pela hermenêutica nos expõe. Então, a irmã, como muitos de vocês vão ouvir várias e outras dezenas de especulações, mas se ela não se encaixa dentro do projeto da hermenêutica e da gematria, não passa de uma especulação humana. Então, tudo tem que ser analisado com muito cuidado, muito cuidado. Daqui para frente, a gente vai ver cada coisa de arrepiar o cabelo do sapo, se é que o sapo tem cabelo, entendeu? Para arrepiar mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Na escatologia, anote aí, eu só posso fazer afirmações numa base de 25%, não mais do que isso. Como é que é? Na escatologia bíblica, nenhum de nós podemos fazer afirmações acima de 25%, porque os outros 75% são coisas que ainda não aconteceram e outras coisas que estão ainda em desenvolvimento, em processo de andamento. Não sei se eu consegui responder a pergunta a pleno a nossa irmã Isabelle, se não, depois eu vou colocar em um áudio. A coisa é um pouquinho mais extensa, mas eu estou resumindo da maneira mais compreensível possível. Vamos lá. Temos 15 minutos. Quem é a besta? A besta é um homem, não é aquele... Deixa de ser besta, né? Na língua portuguesa, o nordestino, seu besta. Né? A palavra besta, nesse sentido, aplica uma pessoa voraz, uma pessoa selvagem, uma pessoa de uma fúria descomunal. Então, a besta é um homem. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2:3. Ele é do povo romano. Olha que interessante. E depois de 62 semanas será cortado um ungido e nada lhe subsistirá. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra e estarão determinadas assolações. Entenda, a profecia bíblica ela tem de 2 até 3 segmentos a serem cumpridos no futuro. Isso quer dizer que uma profecia ela pode ter um cumprimento aqui no tempo e um outro cumprimento também mais à frente, como a da desolação do assolador. Em 146 a.C., se você já ouviu falar, existem uns livros que não são inspirados pelo Espírito Santo, chamado livros apócrifos. Alguém já ouviu falar desses livros? Livros apócrifos. Aonde estão esses livros, particularmente? Alguém sabe? Na Bíblia Católica? Nas Bíblias Católicas. Perfeito, irmã Fernanda. Nas Bíblias Católicas estão estes livros. São 7 livros apócrifos. 7 livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo, mas destes 7, preste atenção, eu recomendo particularmente que você leia 2 deles, porque são livros de cunho histórico. Vão lhe ajudar a entender o que aconteceu entre Malaquias e Mateus. Olha, houve um espaço de 400 anos entre Malaquias e Mateus, que é chamado de silêncio profético, ou seja, o Espírito Santo não inspirou nenhum livro entre Malaquias e Mateus. Então, Malaquias é o último livro inspirado do Antigo Testamento e Mateus passa a ser o primeiro livro. Mas no meio do caminho entre os dois, há um silêncio completamente de profecia. Nesse período de 400 anos, chamado silêncio profético, houve uma guerra pesada que envolveu uma família chamada Macabeus. Anote aí, Macabeus, constituída por 3 pessoas, Simão, Judas e Matatias. E esta família lutou contra um rei tirano chamado Antíoco IV Epifânio, ou Epífanes. E ele lutou para fazer o quê? Para tirar os sacrifícios do templo. E ele assim o fez, né, por um certo tempo. Tanto que ele entrou, em um determinado momento, no lugar santíssimo, que era o lugar
que somente o sumo sacerdote podia entrar e sacrificou aonde? Uma porca em cima da tampa da Arca da Aliança. Algo exatamente igual vai acontecer com o anticristo. O anticristo vai permitir com que os judeus levantem o templo, restaurem os sacrifícios, e quando der a segunda metade da tribulação, ele entra lá no lugar santíssimo e vai sacrificar uma porca em cima da tampa da Arca da Aliança. É o que chama-se assolação da desolação. Então, essa profecia ela tem duplo sentido no tempo, né? Cumpriu-se no tempo de Antíoco Epífanes, cumprir-se-á no tempo da tribulação. A mesma coisa esse texto que acabamos de ler, né? E o seu fim será como a inundação e até o fim haverá guerra, né? Aqui fala do cumprimento da invasão de Tito sobre Jerusalém, destruindo o segundo templo, e aqui fala do anticristo trazendo um arraso no final da grande tribulação. Por isso, o anticristo terá também a descendência romana. Olha só que interessante, presta atenção. O anticristo será judeu, do lado materno, porque a descendência judaica ela é comprovada sempre, e sempre, isso é uma questão de cultura e de tradição, pelo lado materno. Mas pelo lado paterno, o anticristo será romano, islâmico e homossexual. Como é que é? Vou repetir. Do lado materno, o anticristo será judeu, da descendência da tribo de Judá, para que ele seja aceito pelos judeus. Do lado paterno, ele será romano, islâmico, porque ele vai ser recebido e aceito pelos islâmicos, e vai ser homossexual. Peraí, como é que eu sei disso? Como romano e islâmico, eu aprendo estudando o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro de Daniel. Ô, pastor, o que é isso? Quando eu estudo o capítulo 7 e o capítulo 8, eu descubro que ele é islâmico e romano. Islâmico por causa de quê? Descendente de Seleuco. Mas quem foi esse camarada? Quem já leu no livro do profeta Daniel sobre um bode? Presta atenção. Um bode que na sua cabeça tem 4 chifres. E de meio dos 4 chifres, um se levanta sobre os demais. Alguém já leu isso no livro do profeta Daniel? Ninguém está lembrado disso? Aparece um bode. O profeta Daniel tem uma visão e vem um bode. Aí esse bode aparece com 4 chifres. Mas no meio dos 4 chifres, um deles, sobressai diante dos demais. Ninguém se lembra disso? Está lá no capítulo 7 e no capítulo 8. Anote aí, quem é esse bode? Na tipologia bíblica, o Império Helênico, o Império Macedônico de Alexandre o Grande. Jesus, caímos de novo em história. Aí, para vocês entenderem que escatologia não é fácil. Você tem que conhecer elementos da história universal. Oh, my goodness! Anote aí, quem é o bode de Daniel capítulo 7, capítulo 8. O Império Macedônico. Como é que eu sei disso? Através do sonho da estátua de Nabucodonosor, que eu aprendo lá em Daniel capítulo 2. Oh, my goodness, o negócio está mais complicado. Quem já leu Daniel capítulo 2, o sonho da estátua de Nabucodonosor? Alguém já leu esse capítulo? Isso, irmã Fernanda está me salvando hoje a pátria, irmã Fernanda. Obrigado, irmã Fernanda. Meu Deus, eu já estou suando aqui, eu estou sozinho. Mas graças o Wins está me ajudando, né? Não, o Wins ontem passou uma experiência tão linda que hoje ele está renovado, está fresquinho. O Wins, vou aí em julho, hein? Julho eu estou aí dia 18, vou passar uma semana aí. Vamos combinar, né? Para tomar um café junto, né? Eu tenho que voltar para Boston com o cérebro do Wins. Meu Deus, senão eu não vou conseguir dar conta. E obrigado, irmã Fernanda, que está me ajudando a não me ficar sozinho hoje, tá? Então, capítulo 2 de Daniel, a gente vai estudar isso lá na frente, tá? Para vocês verem que isso aqui é fantástico, é um quebra-cabeças. Por isso que quando se estuda escatologia, temos que estudar em partes, parte por parte, para depois montar todo o enorme quebra-cabeças. Quando nós estudamos o livro do profeta Daniel,
nós entendemos esta parte que é difícil, né? Dos reinos mostrados no sonho da estátua de Nabucodonosor. E o reino de Alexandre o Grande, ou o reino do Império Macedônico, está ali na figura de prata, nas partes de prata, ali você vai encontrar. Como também no capítulo 7 e no capítulo 8, você vai encontrar através de um bode. Olha que interessante. Tudo faz sentido. Segundo a história, Alexandre o Grande, quando morre na Babilônia de tifo, aos 32 anos de idade, ele não deixa herdeiros. Escute, ele não deixa herdeiros. Mas quando ele morre, ele deixa 4 generais. Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. Vou repetir. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. São estes 4 generais que são simbolizados pelos 4 chifres que saem da cabeça do bode. Mas diz lá no capítulo 7, capítulo 8 de Daniel, que um chifre se levanta no meio dos demais. Quem é esse chifre? Seleuco. De Seleuco sai toda a genealogia dos árabes. Daí vem a semente do anticristo. E como é que eu sei isso para reforçar? Gênesis capítulo 49, vamos falar disso lá na outra aula, versos 16 e 17, fala da figura de uma víbora e de uma serpente, saídos de onde? Da tribo de Dan. Anote aí, da tribo de Dan. Então Seleuco, se você traça a genealogia de Seleuco, vai dar onde? Lá atrás, da tribo de Dan. Então a maldição de Jacó sobre o seu filho Dan abre uma porta para que da descendência de Dan saísse a descendência de Seleuco, que consequentemente é a descendência do anticristo. Uau! Que fantástico! Isso é tremendo, gente! E como é que eu posso dizer que ele vai ser um homossexual? Daniel 11:37, vamos ler lá? Rapaz, acho que a gente vai ocupar uma outra aula para continuar sobre a besta, porque isso é uma parte bem complexa. Eu quero deixar bem mastigadinho para vocês. Isso aqui é um conteúdo muito rico. Daniel 11:37. Se você tiver dúvida, me para no caminho, pelo amor de Deus. A gente não pode prosseguir. A irmã Isabel me deixou agora animada. Ela me parou, me fez expôs a dúvida dela. Então, se você tiver dúvida, me para. Pelo amor do Pai, me para. Me para, para tudo, para tudo. Volta a fita. Se você não me parar, o prejuízo vai ser seu. Daniel 11:37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. Mas aqui não está escrito que ele vai ser homossexual. Lê direitinho o texto, que você vai subentender. Então, o anticristo, repito, lado materno será judeu, lado paterno de pai islâmico, romano e homossexual. Entendido até aqui? Vamos lá, temos mais 5 minutos para terminar. Mais 5 minutos. Observamos que assim foi cortado o ungido Jesus Cristo, e o príncipe que há de vir destruiu a cidade, que foi o povo romano. O anticristo se levanta contra tudo que se chama Deus. Grande será o seu poder e não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, prosperará, e fará o que ele aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Eu me referi ao livro de Daniel, capítulo 8, está aqui, Daniel 8:24. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. A perseguição que o anticristo lançará contra os salvos na segunda metade da tribulação, Daniel 7:25. Aquele que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, segundo de Tessalonicenses 2:4. Olha os símbolos da besta. Daniel 7:24.
A besta é um dos chifres do quarto animal. Oh! Daniel 8:8-9, a besta é um chifre pequeno do bode. Oh! Daniel 11:21, a besta é o homem vil. E esta besta, a primeira, ela fará uma aliança com Israel. E ele fará um pacto firme que por muitos, por uma semana, e na metade da semana fará o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Daniel 9:27. Anote aí, esta besta, ela sai do mar. Pastor, o que significa isso? Mar na Bíblia, preste atenção, isso aqui é tipologia bíblica, fala de duas coisas. Mar na Bíblia fala de aflições e tribulações e de nações. Anote aí, mar na Bíblia. Quando não é literal, qual é a simbologia, qual é o significado de mar na Bíblia? Aflições e tribulações ou nações. Então, esta besta, ela sai o que? Do mar. Ela sai de um conjunto de nações. Que conjunto de nações esta seria? O Império Romano ressuscitado. Mas quem é hoje o Império Romano ressuscitado? A União Europeia. Como é que você pode provar isso? Calma, vou devagarzinho. Vou mostrar a vocês, pela Bíblia e pela história, que o Império Romano ressuscitado hoje é a União Europeia. Aí nós vamos lá em Daniel capítulo 2, nós vamos, na próxima aula, estudar a estátua de do sonho de Nabucodonosor, as 5 partes. E nós vamos chegar na última parte, que são os pés, lembram-se disso? Os pés misturados com ferro e barro. Não dá liga. Ferro e barro, não dão liga, não se unem, né? Porque esse império, esse governo, ele vai ser temporário, ele vai durar pouco tempo, vai durar 7 anos. Lembre-se que o Império Babilônico durou mais de 300 anos, né? O Império Medo-Persa, em torno de 250 anos. O Império de Alexandre o Grande, 210 anos, e assim vai. O Império Romano foi o mais longo, durou mais de 500 anos o Império Romano. Mas o Império Romano ressuscitado, que é o governo do Anticristo, apenas terá 7 anos de duração, que é o cumprimento, né, dos 10 dedos misturados entre ferro e barro. Mas alguém se lembra do sonho? O que acontece no final do sonho da estátua? Alguém se lembra? Ocorre um negócio chamativo, né, que Daniel decifrou o sonho de Nabucodonosor, mostrando desde o alto da cabeça, né, que a cabeça era de ouro, simbolizando o Império Babilônico, a Nabucodonosor, aí vai descrevendo, né, as partes de bronze, de prata, as pernas, aí os pés, que eu estou me referindo agora, e depois dos pés acontece um negócio interessante. Alguém se lembra? Bem curioso. Ou não estão se lembrando do sonho da estátua de Nabucodonosor? É o finalzinho. Quem se lembra do finalzinho? Corre um negócio bem interessante. As 7 vacas magras? Não, minha irmã! Como é que a senhora conseguiu fazer isso? A senhora tirou lá de José do Egito e trouxe para... Sabe, deu uma viagem de 1000 anos no tempo. Meu Deus! Agora o coração deu uma palpitação. Jesus, peraí, deixa eu tomar um pouco de água. Palpitei agora. Papai do céu, como é que a irmã Isabel conseguiu fazer isso? Ela pegou um fato e jogou 1000 anos do futuro. Não. Passa a borracha, passa a borracha. Vou fingir que eu não ouvi. Não. Falou! Fui na onda dele. Ai, a irmã se afogou, desculpe. Desculpa, Alan. Agora tu fizeste a tua esposa se afogar bonito, olha. E o pior que está sendo gravado, né? Rapaz, o próprio marido assassinou a esposa. Passa a borracha, que eu vou deletar isso. Eu ajudo, outro dia a gente tem que trazer. Rapaz, Alan, eu acho que eu entendo. Tu tá cansado, tu tá trocando os fatos. Vamos lá, gente. O que aconteceu no finalzinho do sonho da estátua de Nabucodonosor? Teve um negócio aí diferente. Veio uma pedra e quebrou a estátua. Quebrou toda a estátua. Alô, anote aí, veio uma pedra que foi arrancada sem mãos.
pum, estourou a base da estátua, desmontou toda a estátua. Que é essa pedra, gente? Vamos lá. Aí eu quero dar 75 pontos. O primeiro que me der o significado dessa pedra, eu dou agora 75. Vamos, rápido. Quem é essa pedra? Jesus? Jesus, irmã Cássia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa pedra que é arrancada sem mãos e destrói a base da estátua é o governo de 1000 anos do Senhor Jesus sobre a terra. Anote isso aí, gente. Eu não tenho, repito, o cérebro do Íncio, eu não tenho o cérebro do irmão Kleber. Vou cumprir a minha promessa, vou puxar 1% do cérebro desses dois varões, que estão jovens, gente. Estão jovens, a minha juventude está dando volta, ó. Está girando. Não esquenta não, Íncio, a minha palavra vai ser cumprida. Estou aí em 18 de julho, vou ficar uma semana aí na área de Boston, e aí vou te chamar, vamos marcar um café, entendeu? Não, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Promessa feita aqui em público. Tamo junto. Anotado aí, povo. Anotado aí, povo. Gente, na próxima aula o negócio vai esquentar. Próxima aula o negócio vai esquentar. Então, a primeira besta, o anticristo, sai da União Europeia. É o que significa amar. Para terminar. A besta que sobe da terra, falso profeta. E vi da terra subir outra besta. Já falamos sobre isso. Então, essa besta que sai da terra, que terra é essa? A nação de Israel. Oh! Já lemos esse texto, não vou ler de novo. Anote aí, terra. Está falando de nação de Israel. Mar. Várias nações, ou grupo de nações, União Europeia. Mas esta que sai da terra será a nação de Israel. Porque quando você estuda os livros do profeta Isaías, Ezequiel e Oséias juntos, ó, Isaías, Ezequiel e Oséias, você descobre que a simbologia da palavra terra nesses 3 livros aponta para quem? A nação de Israel. Tem alguns irmãos, né, que quando estão alegres no Espírito Santo começam a gritar terra, terra, terra. Eles não estão entendendo. Estão falando Israel, Israel, Israel. É o que ensina a Bíblia. Sério, gente? Vai lá e confere. Quando você estuda Isaías, Ezequiel e Oséias juntos, você vai descobrir que quando se refere à terra, está se referindo a Israel. E quando você lê lá em Ezequiel, né, a expressão terra, 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 né? Há muitos anos eu ouvi um irmãozinho alegre no Espírito Santo, do meu lado, começou a gritar, sapateando terra, terra, terra. Eu entendi na hora. Ó. Ele está falando de Israel, abre os seus olhos, vigia. Que é exatamente o que significa na linguagem bíblica. Israel, abre os teus olhos, vigia porque o Senhor está contigo e o Senhor te repreende. Olha que só, que sério. Aí por que alguns alegres no Espírito Santo ficam gritando terra, terra, terra? Eu realmente não entendo, mas eu vou pelo que está escrito nas Escrituras. Tá bom? Para terminar. O fim da besta e do falso profeta. Apocalipse capítulo 19, verso 19 a 21 diz aí, ó. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e no seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com quem enganou e os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as árvores se fartaram da carne deles. Isso é sobre a batalha do Armagedon. Nós vamos falar isso na próxima aula. Me dá 2 minutinhos só que eu vou mostrar para vocês as cenas da próxima aula, tá? 2 minutinhos e a gente já vai terminar. Nós vamos falar então das cenas da próxima aula, porque hoje eu precisei gastar esse tempo para vocês entenderem um pouquinho mais. Todos estão vendo o slide? Todos estão vendo o slide? Todos? Perfeito. Deixa eu avançar aqui. Isto. Ok, na próxima aula nós vamos entrar em detalhes falando sobre o período da tribulação e vamos falar então sobre este personagem que é a primeira besta ou o anticristo.
Vamos falar sobre a mulher vestida de sol, baseada em Apocalipse, capítulo 12, versículo de 1 a 6. Eu já mandei esses slides para vocês. Vamos falar sobre Petra, onde os judeus se refugiarão na grande tribulação, e aonde a cidade de Petra ela é referida nas escrituras com o nome de Selá, de acordo com os textos que apresentamos. Essa cidade está no sul da Jordânia e é este lugar já construído e preparado para protegerem os 144 mil judeus que se refugiarão na segunda parte da tribulação. Vamos falar também, deixa eu avançar aqui, nós vamos falar também sobre o dólar, importante, né, que é uma das marcas da besta. Deixa eu avançar, porque tem muito conteúdo e eu quero trabalhar de maneira bem clara, bem específica. Nós vamos falar, deixa eu avançar aqui. Ok, nós vamos falar sobre a cidade de Roma, a importância que tem em Apocalipse, capítulo 17, né, como a cidade das 7 colinas. Vamos falar da União Europeia, como o Império Romano ressuscitado, a importância de Roma no contexto profético das Escrituras e por que a União Europeia vai ser usada como berço do governo do Anticristo baseado no Império Romano. Vamos falar um pouquinho do Império Romano, vamos falar sobre o Império Romano ressuscitado, sobre o euro, que ainda não é a moeda que tem o controle da economia mundial, por isso que o dólar terá que naufragar e morrer. Isso vai acontecer em breve. Vamos falar do código de barras, de uma das marcas da besta. Vamos falar dos símbolos maçônicos contidos na nota de $1, tá? Que é para louvor e glória do próprio Satanás. Isso a gente vai entender e aprender a importância desses símbolos dentro da moeda americana. Vamos falar detalhadamente, inclusive já enviei para vocês, tá? Tudo isso e muito mais na continuação sobre o anticristo, ou sobre a primeira e a segunda besta, ou seja, sobre o anticristo e o falso profeta. Então, na próxima aula, vamos continuar a página 21, o sinal da besta, tá? E dentre eles o código de barras, o número da besta. Aí vamos falar praticamente toda a aula sobre a grande tribulação, né? Muita gente aí enganando, falando nas redes sociais. Nós estamos na abertura do 3º selo, do 4º selo. Não, porque a igreja ainda está na terra. A abertura dos selos, os toques das trombetas e o derramamento das taças da ira de Deus só se darão depois da igreja sair da terra. Amém? Quem crê no arrebatamento ainda? Tem alguém que crê no arrebatamento ainda? Tem alguém que está esperando o arrebatamento ainda? Hein? Tem alguém que está esperando? Tem alguém fazendo planos para ficar? Olha, ninguém levantou a mão. De repente, alguém pode estar fazendo planos para ficar. Não faça planos não, porque o negócio vai ficar estranho demais. Gente, está tudo muito claro? Deus falou alguma coisa com você nesta aula ou não? Deus falou alguma coisa com você nessa aula? Comigo ele falou, me dando despertamento, vigilância redobrada, porque os tempos são piores, e vão ficar piores ainda, mais do que já estamos vivendo. Vamos agradecer a Deus? Não há nenhuma pergunta, alguma dúvida? Parabéns, irmã Isabelle, pela sua abordagem, ficou lindo mesmo. Que Deus seja glorificado, tá? Mas na próxima aula eu sei que vocês vão participar mais, porque a próxima aula vai ser bem mais agitada, porque nós vamos falar de coisas que estão acontecendo hoje, apontando direitinho para o governo do anticristo, que já está em operação. Só não está ainda de forma plena, porque a igreja se encontra na terra. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Muito obrigado, repito, pelo esforço que cada um de vocês colocaram no dia de hoje, né? Irmã Maria das Neves, irmã Maria Almeida, ela entrou, saiu, não sei o que aconteceu. Irmão Cléber, muito obrigado. Irmã Juliana, irmã Arielle, irmã missionária Fernanda, Isabelle e Alan, com um esforço enorme, apareceram aí, graças a Deus, que Deus continue abençoando e sustentando vocês. Wincy, muito obrigado, Deus te abençoe. Irmã Viviane, que hoje não conseguiu ficar, ela foi e voltou, mas está aí conosco. Irmã Cássia, irmã Camila, né, que também não pôde estar, mas
nos acompanhou a aula e alguns outros alunos que, infelizmente, não puderam estar. Muito obrigado de coração, que Deus os abençoe. E esperamos, né, que a nossa turma possa ganhar novos alunos, porque, de momento, estamos aí com um númerozinho um pouquinho reduzido, mas confiando que Deus vai fazer um mover, né, para trazer um despertamento. Vamos pedir nossa irmã Isabelle, se pode abrir o seu áudio, ela estará fazendo uma oração agradecendo esta aula de hoje. Irmã Isabelle, então, uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor e finalizando a nossa aula. Amém. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer, Jesus, por tamanha riqueza de conhecimento que adquirimos esta noite, ó Pai. Muito obrigada por essa aula que nos trouxe um alerta tremendo, Jesus. O Senhor está voltando, e isso é claro, ó Pai. Que essa notícia, ó Deus, que esse estudo venha ecoar em nossos corações, ó Deus, que não venhamos esquecer, ó Pai, tudo que foi aqui falado. Senhor, quero agradecer, ó Deus, e te pedir em favor da vida do nosso pastor Luiz Prestes, ó Deus. Guarda a vida dele, ó Pai. Guarda o teu servo, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela tamanha disponibilidade de nos ensinar com tanto amor e tanto carinho. Te agradeço também, ó Deus, pela vida de todos os alunos, ó Deus, dessa escola, ó Pai. Daqueles que estão presentes, daqueles que também não puderam estar, ó Deus. Abençoa a vida de cada um deles, ó Pai. Nos traz uma noite abençoada, ó Deus, na sua presença. É assim que oro em nome de Jesus, ó Deus. Te agradeço. Amém. Amém. Não vai embora sem antes pronunciar o lema comigo. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Não se esqueçam, irmãos, do questionário. Lá no finzinho da apostila, comecem a responder as perguntas para não ficar em cima da hora, tá? Elas vão ter que ser entregues no finzinho do módulo 3. Eu vou dar a data, mas já comecem a responder para não ficar em cima da hora e você ficar depois atrapalhado, tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe, uma ótima noite de quinta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima quinta com a bênção do nosso Deus. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém.